Olá, turma! Sejam todos bem-vindos à nossa aula de ciências. Eu sou a professora Ieda Priscila. Hoje são 17 de março de 2021 e a nossa turma é o primeiro ano C. E hoje nós vamos falar e estudar sobre as funções das partes do corpo humano. Vamos abrir na página 16 e 17? Então, crianças, ao observar as imagens, percebemos que, como os seres vivos, nós também temos muitas características em comum, mas também muitas diferenças. Essa diversidade que deixa o mundo mais interessante. Então, vamos observar que, na página 16, logo abaixo, a diferença entre as pessoas fazem o mundo ficar mais interessante. Vamos observar as crianças, né? Cada uma delas tem o quê? Elas se assemelham através de quê? A cabeça, né? As partes do corpo. A cabeça, como as pernas, né? Como as barrigas. Há diferenças em quê? Vamos observar. O que há diferenças? Na cor do cabelo, na cor da pele, na altura, certo, crianças? Então, aqui ao lado, na página 17, nós temos algumas perguntinhas, né? Vamos lá para a questão 1. As crianças da imagem são parecidas umas com as outras? Uma pergunta. Se sua resposta for sim, quais são as semelhanças entre elas? Então, nós já falamos algumas semelhanças, né? Entre as pessoas. Muito bem, você pode escrever aqui no próprio livro ou responder no caderno. Essas respostas são pessoais, então cada um irá responder conforme você observou na imagem. Na questão 2, vamos lá. Quais são as diferenças entre elas? Muito bem. 3. Há diferença entre as pessoas que você conhece? Quais? Então, cada um irá responder a sua atividade, tá? Converse com seus pais ou responsáveis sobre elas. Muito bem. Se precisar, dê um pause no vídeo, tá? Para responder essas questões e vamos prosseguindo com o vídeo. E na página 18. Como é o corpo humano? Algumas partes do corpo humano são comuns entre as pessoas. Elas podem nos tornar semelhantes uns aos outros. A imagem a seguir apresenta as principais partes do corpo humano. Vamos observar, né? Na parte superior nós temos mão, braço, cabeça, né? Logo abaixo nós temos o tórax, né? Que se divide entre o abdômen, né? O tronco se divide entre o tórax e o abdômen. Mais lá no inferior nós temos a perna, joelhos e o pé, os pés. Muito bem. Então, isso aqui, ó, lembra muito bem a musiquinha, vocês lembram? Cabeça, ombro, joelho e pé, né? Vocês lembram? Muito bem, através dessa música, ela fala bastante sobre as partes do corpo humano, né? Então, eu já brinquei muito, já dancei muito, eu tenho certeza que vocês também conhecem e já dançaram essa música. Então, vamos lá para a página 19. Aqui vem falando o quê? No entanto, nós temos características físicas que nos diferenciam como a altura, a cor da pele, do cabelo, dos olhos. Cada pessoa tem seu corpo e com ele pode realizar diversas atividades. Geralmente usamos as pernas e os pés para andar e correr. Os braços e mãos usamos para tocar e segurar objetos. Algumas pessoas, inclusive crianças,
não têm os movimentos das pernas e por isso precisam de objetos, como cadeira de rodas ou apoios, que as auxiliem a se movimentar. Muito bem, algumas diferenças, né? Então, aqui nessa primeira imagem, onde as crianças estão sentadas, as características particulares nos tornam únicos. Logo abaixo, nós temos as crianças, talvez em um parque, né? Uma praça, brincando de bola. Usamos as partes do corpo para brincar. Logo ao lado, a cadeira de rodas auxilia algumas pessoas a realizar determinadas atividades, certo? Então, aqui nós temos uma dica sobre livro. O livro Tudo Bem Ser Diferente, de Todd Parr, né? São Paulo Panda Books, 2002. Ele apresenta diferenças que podem ser vistas de maneiras divertidas e simples. Então, você pode pedir dos seus pais ou responsáveis que auxiliem você nessa pesquisa. Tá? Você pode pesquisar pelo YouTube e procurar. Ou então, se você tiver como baixar o livro para você ler juntamente com seus pais. Então, crianças, nós já ouvimos falar sobre as partes do corpo humano, ouvimos também sobre as diferenças, né, que nós temos e semelhanças. Agora, nós vamos abrir lá na página 23, 2 e 3, mas a seguir você vai virar 2 vezes a página do livro. Então, na nossa atividade, na questão 1, diz assim: na imagem, coloque os seus respectivos locais, os nomes das partes do corpo humano. Então, nós aprendemos que nós temos cabeça, tronco, mão, pé, perna e braço. Tudo bem? Então, nós iremos escrever cada parte dessa aqui, ó, conforme as setinhas. Você poderá dar pause no vídeo para escrever as respostas. A seguir, nós iremos para a questão 2. Associe as partes do corpo humano com suas respectivas funções. Então, na primeira coluna, nós temos em negrito dizendo assim, ó, partes do corpo humano. É essa frasezinha aqui, essas duas palavras que estão em preto, em negrito. Questão A, pernas. B, tronco. C, cabeça. E D, mãos. E as funções. 1, manipulam os objetos, por exemplo, separam as roupas que serão usadas. Então, associar é ligar. Você irá ligar. Quem manipula os objetos, por exemplo, separam as roupas que serão usadas. Quem são? As mãos. Então, você, lá na última questão, na D, você irá ligar para a questão 1. Vamos lá, para o 2. É a parte que tem os olhos, a orelha, a boca e o nariz. Essa é bem fácil. Qual é? Muito bem, cabeça. Então, cabeça está na letra C. Cabeça, você irá ligar para o 2. 3. São usadas para andar e correr. Essa é bem fácil. Isso, pernas. E 4 é o local onde ficam os órgãos internos, importantes como o coração, os pulmões e o intestino. Onde? O tronco. Questão B vai ligar para o 4. Então, essa, crianças, são as nossas 2 questões e atividades de hoje. Fiquem todos bem e até amanhã. Tchau, crianças!